cultura é fundamental para a gente conhecer a nossa história, a nossa origem, a nossa música. Sem investimento, um povo que não tem cultura está fadado a ser vítima de repressão, da violência, do controle social. Então, a cultura é fundamental até para ser utilizada no desenvolvimento intelectual coletivo. Mas a gente tem assistido aí que a indústria cultural tem sido perversa. No sentido que alguns artistas conseguem cachês de 1.200.000, quase 2 milhões de reais, alguns até mais de 2 milhões de reais. No período junino, isso foi questão até judicial. Nós temos em Alagoas um fenômeno também interessante. Os nossos artistas populares reclamam que entram na concorrência, demoram muito tempo para receber das secretarias de cultura dos municípios, do estado. E nós temos grandes artistas aqui também que todo mundo adora quando vai lá e vê, por exemplo, a nossa orquestra filarmônica se apresentando. E o cachê é, como diria o professor Raimundo, irrisório para profissionais que elevam a nossa arte, a nossa cultura. O nosso entrevistado de hoje é o coordenador musical, maestro Luiz Martins, da Orquestra Filarmônica de Alagoas. Antes de mais nada, muito obrigado por o senhor estar aqui com a gente. É uma honra entrevistar no programa Conjuntura, que normalmente fala assim conjuntura, mas cultura também é a sua conjuntura. Qual a diferença? Vamos começar historiando. Qual a diferença de uma orquestra filarmônica para uma orquestra sinfônica? Arnaldo, primeiro, é um prazer enorme. Eu sou um admirador do seu trabalho. Eu também, é uma honra, sou admirador do seu também. Então, estamos aqui admiradores. Tietando um ao outro. Tietando um ao outro. A grande diferença de filarmônicas para sinfônicas vem especificamente do caráter de mantenedor, né? A filarmônica, ela é uma instituição privada e ela possui um caráter, muitas vezes, de um CNPJ, de uma associação, de uma cooperativa, de uma empresa privada. A nossa de Alagoas é o quê? Uma associação, uma cooperativa? A Filarmônica de Alagoas é uma cooperativa de músicos. Eu achava que era ligado, porque eu conheço tanto alguns dos profissionais, alguns são até muito queridos. Eu pensava que era ligado à Universidade Federal, ou ao órgão de cultura. Não é, então? Não é. E a sinfônica já é o oposto, né? A sinfônica, elas são organismos, são equipamentos culturais que são mantidos pelo Estado. Aí você me pergunta, mas... Alagoas cabe uma orquestra sinfônica? Sergipe cabe? Por que Sergipe tem e Alagoas não tem? Bom, quer dizer que Sergipe é que nosso vizinho tem, né? Sim. Você deve ter visto aí que nesse período junino, né, e até anterior ao junino, vocês se apresentam o ano inteiro. Você viu aí cachês de 1 milhão, 2 milhões. Como é que é isso para vocês? O Cícero já falou isso na Grécia, né? Me diz qual é a tua música que eu te direi como é o teu governo, como é a tua conduta, né? A música... Quer dizer que ela faz a ligação? Sim, sem dúvida. Tudo que a música, na verdade, ela é um reflexo também de fatores sociais. Quando a gente tem uma tendência a condenar determinados tipos de músicos ou artistas ou músicas, na verdade, a gente tem que analisar que existe por trás disso tudo. Porque muitas vezes, na verdade, o artista ele é um reflexo, mas o artista ele é ponto fundamental nessas mudanças, né? Sim. Quando a gente observa, por exemplo, o regime militar no Brasil, a importância que o artista tinha naquele momento do Brasil, de como as denúncias ou de como ele poderia falar através de letras que muitas vezes teriam que ser maquiadas para que pudesse chegar a um determinado tipo fazer analogias, né? Porque então a arte ela tem um poder fundamental. Quando a gente pergunta assim, mas eu nunca dependi de um artista para viver.
Exato. Cultura para quê? Cultura para quê? Aí a gente ainda está no período pandêmico, né? A gente tem uma situação da Covid, ainda que exista, né? Não está como nos anos anteriores, assim que a gente começou realmente nesse estado pandêmico. Mas a pergunta que eu te faço é, durante a pandemia, quando muitas vezes você teve que ficar em casa, ou quando você teve que estar rodeado da sua família, você ouviu música? Você assistiu filme? Você assistiu série? Eu acho que é o que mais todo mundo fez, né? Não é, meu amigo? Todo mundo fez. Aí é de onde a gente tira que quando alguém chega e diz assim, eu nunca dependi de um artista para viver. A arte ela é tão fundamental quanto tantas outras coisas. Na verdade, existe até a analogia de que é mais importante arte do que comida. Mas por que a arte é mais importante que comida? Exatamente, por quê? Né? Porque a arte ela tem a capacidade de despertar. De abrir horizontes para se conseguir comida. A comida, muitas vezes, ela só cessa, né, uma necessidade básica naquele instante. A nossa filarmônica, ela é composta de quantos músicos? Hoje nós temos somos 42 cooperados e temos próximo de 50, junto com os contratados. E quando a gente vai para um palco, a gente sobe com quase 60. 60 músicos, né? Quase todos pais de família? Todos. Todos pais sem dúvida, família. todos. E que, na verdade, a filarmônica, ela é um fenômeno, assim... eu poderia dizer que, na verdade... Vocês estão construindo, inclusive, público, né? Quanto tempo existe a Filarmônica de Alagoas? A Filarmônica existe há 4 anos, né? Uhum. Ela foi uma iniciativa... Eu não morava aqui no Brasil, então eu estava voltando para o Brasil. E eles estavam fazendo as primeiras reuniões, onde nós tínhamos pessoas importantíssimas que fizeram parte disso. Uma delas é Tiago Amaral, junto com João Luiz, junto com tantos outros músicos, Davi Coimbra. Esses músicos que, na verdade, eles faziam parte de um quadro da Universidade Federal de Alagoas como músicos da Orquestra Sinfônica da Universidade Federal. E tem ainda a Orquestra Sinfônica? Sim, eles estão retomando as atividades, ainda bem. Porque quanto mais orquestra, melhor. A gente não tem que pensar que uma orquestra ela é suficiente, não. E a gente tem percebido que o repertório agrada, né? Pois é, aí sobre essa questão do histórico, só voltando um pouquinho. Boa. Então, esses músicos, eles saíram da orquestra porque houve um corte de bolsas de estudos. De bolsas para os músicos que tocavam na orquestra. Isso há uns 4, 5 anos atrás. 5 anos atrás. Então, automaticamente, eles tiveram que se organizar, começaram a fazer reuniões. Eu participei de algumas reuniões ainda, quando eu vinha para cá, para o Brasil. E depois, quando a orquestra já estava começando os primeiros passos a funcionar, aí eu recebi o convite para ser o maestro titular e o diretor artístico da orquestra. Maestro, estava morando onde? Eu estava morando em Portugal. Portugal. E lá, eu acho que é um espetáculo cortejado, né, na Europa, né, as orquestras. Sim, porque a orquestra, na verdade, ela é uma síntese, né? Ela é uma síntese de muitas coisas. Mas que, na verdade, a orquestra, ela não é somente essa formação que a gente conhece. A gente pode considerar a orquestra a união de músicos por uma música em comum. Então, assim, se a gente disser que vários músicos com vários instrumentos, eles estão formando um grupo, a gente pode considerar como... Compensa ser maestro nesse momento do Brasil? De uma filarmônica, de uma cooperativa, né? Maestros são profissões, são raros, né? É uma profissão que não é fácil, é uma profissão que exige uma dedicação absurda, sim. É um monte de pré antes do pós, né? O pré fala muito mais alto, porque o maestro ele tem que ter... O maestro ele ele é uma condição, é um estado. Eu estou maestro hoje. Sim. Porque, antes de tudo, eu sou músico. O maestro, ele tem uma função muito específica. Por quê? Porque o maestro, ele não toca instrumento. Ele não está tocando um instrumento. E muitos até dizem que o instrumento do maestro é a batuta. Mas que, na verdade... Assim, uma curiosidade. Você diz que é músico, claro. Para comandar músicos, imagina, você tem que conhecer, né? Sim. E muito, profundamente. Sim. O senhor toca quais instrumentos? Ou qual instrumento? Na verdade, assim, a gente tem que conhecer vários instrumentos, né? Tocar. Eu estudei alguns, assim, por exemplo, o violão clássico é um instrumento que eu estudei bastante. E o canto também, né? Então, eu estudei bastante canto.
Mas também toco violino, toquei violino na orquestra da UFAL aqui, na época também. Toco piano também, algumas coisas. Assim, eu sou muito curioso, né, dessa linguagem, porque na verdade cada instrumento é como se fosse um amigo novo que a gente se aproxima. Nesses 4 anos, o senhor está vendo uma criança aí engateando ainda. Sim. Quantas apresentações vocês conseguem fazer por mês? Olha, ao todo nós já fizemos mais de 60 apresentações. Mensalmente? Mensalmente nós conseguimos... Quer dizer, 60 dividido por 4 anos, são 12 meses, né? Mas assim, já teve uma fase... Relativamente muito pouco. Né? É que são fases, né? Por exemplo, no início da Filarmônica a gente tinha uma apresentação mensal, basicamente. Ou às vezes uma apresentação mensal e um projeto... A gente chegou a fazer algum projeto pelo IMA, no interior. Então a gente tocava aqui em Maceió e tocava no interior. Sim. No mês passado, nós tivemos praticamente 4 programas, né? Então nós tivemos uma noite da ópera, né? Um fato inédito, né? Aqui em Alagoas. Aonde? Não que nunca foi apresentado esse repertório, mas no formato que foi apresentado. Teatro Deodoro? Sim, Teatro Deodoro. E assim, e você imaginar que o teatro estava cheio, né? As pessoas lotaram o Teatro Deodoro para assistir um gênero que vai na contramão total do que a gente tem ouvido, né? Tem um amigo queridíssimo chamado Valmar, também jornalista, radialista, Valmar Buarque, a gente fez até alguns programas de rádio junto. Ele costumava, a gente pegava uma rádio, trabalhava numa rádio AM bem que não tinha um repertório e oferecia o que tinha de melhor da música popular brasileira e a gente conseguia audiência. Ele tinha uma tese que dizia assim: se a gente oferece uma boa comida para quem nunca comeu, ela vai gostar. É verdade. Eu vi essa analogia com cachorros, né, também, né? Se você oferecer uma comida de melhor qualidade para um cachorro, ele não quer voltar a comer uma comida de má qualidade. Né? Você tem percebido que no público você consegue chegar nas áreas mais pobres de Alagoas, ter seu público lá, essa coisa? Sem dúvida. Um dos pilares... Eu estou falando assim porque muita gente diz, não, isso aí é coisa para rico. É coisa para rico, né? A música erudita, ela acabou amargando um pouco disso. Mas o que a gente não percebe é que muitas vezes a música erudita ou música clássica, ela está sendo feita por quem? Por músicos que muitos deles têm dificuldades, vieram da base, vieram de situações não muito fáceis, né? Então, a música ela tem esse poder transformador, né? Por isso que um dos pontos que a gente insiste muito. A Filarmônica ela é um trabalho coletivo. Ela é na verdade, eu sou mais um ali, sim, né? A minha função ela é uma função muito específica, mas que ela não é menor ou maior do que a função de outros músicos. Sim. Até porque essa coletividade... É que faz a música, É que faz a música, né? Porque, assim, se somente fosse eu, né, num palco, com a minha batuta, eu não consigo fazer absolutamente nada, né? Uma filarmônica que faz, vamos dizer, uma apresentação por mês, ela precisaria de quanto em recursos? Com 60 músicos, né? Sim. Porque imagino que eles têm filhos... alguns pagam aluguel, outros têm casa própria, mas têm suas despesas. Arnaldo, né? Você imagina que existem orquestras hoje no Brasil, vou falar as orquestras, maiores orquestras, OSESP, orçamentos milionários, Filarmônica de Minas, 40 milhões, orquestra ano. Tem outras orquestras que têm orçamento de 20 milhões, orçamento de 10 milhões. Quando a gente vai pensar que a orquestra é um equipamento cultural que ela pode promover uma verdadeira transformação, sabe? A nossa Filarmônica tem um orçamento ano de quanto? Orçamento ano de meio milhão. 500 mil. 500 Isso mil, medicando. Pois é que na verdade assim, quando a gente vai pensar que uma filarmônica ela consegue sobreviver sozinha, ela de bilheteria, isso é impossível. A gente tem preparado um grande documento, a gente tem reunido pessoas, a gente tem reunido ideias para que a gente consiga realmente sentar com o poder público para a gente dizer: a filarmônica é um equipamento de todos. A filarmônica precisa de manutenção. Até porque nós temos a capacidade, Arnaldo, de oferecer, não é somente a estética de uma apresentação, ela é maravilhosa, ela é transformadora quando a gente faz música em conjunto, porque música em conjunto não é somente músicos, maestro, mas a gente faz música em conjunto com plateia, né? Porque a plateia também faz parte do espetáculo. Então, quando a gente faz essa música em conjunto, a gente imagina que também existe um outro processo nisso tudo, que é a formação de plateia. Tudo bem, mas existe ainda um outro que a gente consegue abarcar. Você já imaginou? Existem países, inclusive nos Estados Unidos é muito forte isso, um projeto chamado ORCIDS.
ou em Portugal existem também projetos, na Alemanha existem diversos projetos, que são projetos de orquestras nas comunidades. Onde a gente consegue, por exemplo, e a Filarmônica tem essa capacidade de a gente oferecer formação musical de orquestra, de coro ou de banda, por exemplo. Que isso daí não é uma diferença que muita gente acha que banda ou tipo tocando rock and roll é uma música menor, mas não existe, porque música é música, né? Então você vai me explicar no próximo bloco? Música é música. Por que vocês não conseguem um cachê de 600 mil? No próximo bloco. Eu terminei fazendo uma provocação bem interessante, né? Porque você, independente, é como você disse, música é música e tem gosto para tudo, né? Para tudo. E é legal que tenha esse gosto, essa pluralidade no Brasil, né? Nós temos de tudo no Brasil e vai depender de como nós estamos, de quem está governando, de quem está gerindo aquela comunidade, vai depender de vários fatores. Mas ela representa uma cultura. Né? Uma apresentação de vocês, se eu quisesse contratar a Filarmônica agora, quanto seria isso? A Filarmônica hoje, para que a gente consiga uma apresentação de 4 horas, 3 horas, né? 2 horas? 2 horas. 2 horas, 2 horas. Senão o cara não aguenta. Não aguenta. Mas assim, nós temos orçamentos hoje que começam em 15 mil, com orquestras reduzidas, e eles sobem até 50, até 60 mil. Uma orquestra, a Filarmônica completa, com 60 músicos, tal, uma apresentação. Depende muito, por exemplo, se nós temos... Um aniversário de uma cidade, por exemplo. Né? Se nós temos, por exemplo, se nós temos convidados, depende do tipo de repertório que vai ser tocado também. Mas assim, geralmente entre 15 e 60, aí a gente vai falar assim, orquestra completa, completa, vai para 50, para 60 mil, no mínimo. Por que vocês não conseguem um cachê apresentando essa música com qualidade, pessoas que estudam o tempo inteiro? Porque para você se apresentar precisa de um tempo para ensaiar, para estudar aquela música, para que chegue bem a quem vai ouvir, né? Por que vocês não conseguem um cachê de 600 mil? Essa é uma excelente pergunta, né? E existe uma grande desigualdade, né? Quando a gente vai pensar em termos de cachê, né? Eu estou falando assim porque isso é o que vai afetar a existência de vocês, não é isso? Claro. Na verdade, orquestras não deveriam viver de cachê. Essa é a grande verdade. Orquestras deveriam viver de valores fixos em que a gente pudesse ter uma segurança financeira, né? Mas, em se tratando, por que orquestras não recebem 600 mil reais? Por que a nossa orquestra, por exemplo, não está intimamente ligada à Secretaria de Estado da Cultura ou de municípios como grande porte, como Maceió? É necessário diálogo, o diálogo, Arnaldo, sabe? A gente já dialogou, a gente já levou propostas tanto para o poder público municipal como estadual. Mas e oferecer apresentações mensais, sim, porque até porque não é somente isso. A gente tem como, Arnaldo, criar, isso é um sonho antigo, que isso é particular, que eu venho sustentando. Nós temos como criar, assim como eu te falei do Orquides, de vários projetos, nós temos como criar um sistema alagoano de orquestras. Assim como aconteceu na Venezuela, antes de toda a crise política da Venezuela. Mas o que as pessoas não sabem é que a Venezuela, por exemplo, é um grande potencial de músicos. Os maiores músicos do mundo hoje, em geral, saem da Venezuela. Mas independente das questões políticas, a Colômbia, por exemplo, mas aí os Estados Unidos, tudo bem, mas nós temos como formar, por exemplo, no estado de São Paulo existe o Projeto Guri, Projeto Bacarelli. Aí a gente vai aqui para Bahia. Tem Salvador, eu vi lá alguns Neogibá, né? Neogibá é um projeto que foi inspirado no projeto venezuelano, né? Eles trouxeram o mesmo molde de projeto, conseguiram um senhor aporte público para se fazer isso, e eles conseguiram colocar, assim, cada cidade tem a sua orquestra. Aí você imagina no final do ano a gente conseguir juntar no Benedito Bentes, na Lagoa, aqui na Praça Multi-Eventos, a gente conseguir fazer concertos públicos. A música, ela inibe a violência? Uma criança que ela tem a oportunidade de escolher entre um instrumento e uma arma, ela vai escolher um instrumento. Então, vou insistir com a pergunta. A
falta de interesse político, a falta de interesse, de entendimento do que é a música por parte das pessoas que estão na gestão da cultura. Acho que muitas vezes falta o interesse do conhecimento do que realmente é essa música, porque muitas vezes a gente observa a música no caráter estético, o que está sendo apresentado, mas a gente não sabe os bastidores do que existe na formação musical. Nós temos exemplos enormes, assim. Eu sou um exemplo disso, né? De que fui numa escola, não nasci numa comunidade que fosse uma comunidade que tivesse uma classe social muito elevada nesse sentido, econômico, mas aí, assim, fui despertado por um professor que formou um coral numa escola. E se não tivesse aquele coral naquele momento com aquele professor, eu não teria decidido seguir a vida da música. É por isso que a gente precisa despertar. A gente tem música aqui em Alagoas, estou tentando lembrar o nome dele, que toca violino, ele me contou a história dele, que veio acho que do sertão da Paraíba ou do Agreste. O Josélio. Josélio, que veio do Ceará. Que trabalhava na indústria da construção civil, essa coisa toda, né? E a música transformou a vida dele. Sim, porque... A gente tem que pensar também que quando o músico ele está trabalhando, na verdade, quando uma orquestra está funcionando, ela move uma cadeia econômica também. Muito interessante. Não existe somente a orquestra que está no palco, porque a gente precisa do iluminador, a gente precisa da sonoplastia, do som, a gente precisa de toda a parte de staff, a gente precisa da gráfica que imprime os programas. Dos equipamentos, da cordinha para o violão. As cordas, as lojas de instrumentos musicais, elas são beneficiadas, assim como as lutherias também, que são quem consertam os instrumentos também, são beneficiados. Quer dizer, é toda uma cadeia econômica em torno, né? De 60 músicos, imagina. Claro. Então, é por isso. Aí, quando você me pergunta, por exemplo, por que a Orquestra Filarmônica hoje não tem um aporte necessário? Aí, o apelo que eu faço é o apelo para que os nossos dirigentes, nossos governantes... Já que nós vamos vir entrar na política aí, né? Alguns candidatos a governador, né? Sim, sim. A gente faz um apelo para que o poder público ele se sensibilize, para que entenda que a Orquestra Filarmônica... Eu vou falar infelizmente, porque a Orquestra Filarmônica, infelizmente, é a única orquestra em formato sinfônico no estado de Alagoas. Eu falo infelizmente, mas eu quero poder voltar aqui, sabe, Arnaldo, daqui a alguns anos ou daqui a algum tempo, e a gente poder dizer que a gente criou um sistema alagoano de orquestras. Que pode se multiplicar, né? Eu não estou nem falando de orquestras profissionais adultas, não. Eu estou falando da gente começar a formar orquestra juvenil, a gente começar a dar aula para essas crianças de 8, de 9 anos. A gente começar com musicalização lá com 2, com 3 anos, depois eles entram no canto coral, eles entram para as orquestras. Nas escolas de tempo integral, né? Porque nós temos algumas aí que é para inglês ver. Nós temos 70 escolas de tempo integral. O menino estuda um período, no outro momento, no outro período. Pois é. Pois é. Isso já é comprovado cientificamente. Quando você observa uma criança que ela cresceu sendo musicalizada, tendo aulas de educação musical, e uma criança que não cresceu, o nível é muito diferente entre uma e outra. A Sinfônica de Alagoas só se apresenta em Alagoas? Ou vocês já estão começando, em 4 anos, começando a voar, levar o nome de Alagoas? É muito gratificante quando a gente percebe isso, porque a nossa Filarmônica, cada ano ela vai alcançando novos ares. Então, nós fomos selecionados para o Festival de Inverno de Garanhuns, né? Estamos indo para Garanhuns, estamos esperando somente o contato da produção deles para poderem organizar tudo, mas nós temos propostas, porque a Filarmônica de Alagoas, ela vem com uma coisa que é diferente também. Ela vem com um diálogo com a música dita como música feita para a orquestra, que é excelente. Quer dizer, vocês já estão olhando já esse mercado nordestino? Claro. De se apresentar? Claro. Já estão trabalhando isso, porque percebe que é Alagoas. Claro, e essa é a tendência. Nós já recebemos convites para ir recentemente para Belém do Pará. Então, estamos negociando, na verdade, com o governo do Pará para essa possibilidade da gente ir para lá. Não somente isso, mas recebemos convite para ir para Londrina, recebemos convite para ir para outros estados. As orquestras, o problema é que orquestras são equipamentos culturais grandes, né? E que necessitam de grande aporte, por exemplo, numa viagem dessa. Essas empresas de Alagoas, você percebe, há alguma delas interessadas em apoiar esse segmento da cultura? Sim, nós temos... Já tem apoio? Nós temos alguns apoios, nós temos empresas que realmente, assim, antes da pandemia, elas estavam
com a gente, muitas empresas, sim, também. Sendo que nós temos também uma grande vantagem. A Lei Rouanet, ou Lei de Incentivo Fiscal, ela foi deturpada, né? Assim, por muita gente equivocada que não sabe o real valor da Lei Rouanet, acha que isso é um dinheiro que é mal investido em artistas, que não sabe. Os próprios artistas têm posições antagônicas, né? Pois é, só que a questão toda, Arnaldo, é que muito artista não sabe como esse recurso ele pode realmente beneficiar o seu trabalho. A orquestra sabe? Sim, a Orquestra Filarmônica tem uma Rouanet aprovada. Estamos agora aprovando a segunda Rouanet, ou seja, você enquanto pessoa física, você pode pegar até 6% do seu imposto que você vai declarar em 2023. Você pode pegar esses 6% e mandar para a Filarmônica. A gente consegue emitir um recibo para você. Esse valor ele vai ser restituído para você no próximo ano, ou seja... Dedução do imposto de renda, dedução de imposto de renda. A pessoa jurídica pode até 4%. Só que, com mudanças que a gente tem observado na Lei Rouanet, as orquestras, em alguns pontos as orquestras foram afetadas, mas em outros não. Por exemplo, de se instituir um teto de R$3.000 de cachê para artistas. Como é que uma orquestra hoje, por exemplo, de repente você vai chamar um Arnaldo Cohen, que tem um cachê de 200 mil, uma Martha Argerich. Ele não vem. Eles não vão vir por R$3.000. Eles não vão vir. Mas aí a gente vai falar, digamos, sei lá, a gente vai trazer Isaac Karabichevsky, ou a gente vai trazer Roberto Ibiriçá, Fábio Mequete, maestros que não vão fazer um trabalho por R$3.000. Então, orquestras estão isentas desses R$3.000 de teto de cachê. Vamos falar assim de uma coisa que é real na prática. São 60 músicos, 60 pares de família. Já em 4 anos, eles já conseguem sobreviver da nossa filarmônica? Porque ele teria que ter... Como maestro, eu acho que o músico também tem que ter uma DE, né? Uma dedicação exclusiva. Sim. Já consegue? Muitos já têm metade. A gente já consegue metade. Metade no sentido do seguinte, existem músicos que têm a filarmônica como uma renda complementar, enquanto eles trabalham em uma escola dando aula de música, ou eles trabalham com alguma Isso é uma coisa absolutamente normal em todo mundo, né? Não deveria, né? Porque o que a gente quer, se a gente precisa de mais qualidade artística, cada vez mais qualidade artística, eu não tenho como, de repente, dizer para um músico que ele tem um trabalho dividido em vários lugares para que ele chegue... Complemento de renda, né? A filarmônica como complemento de renda. Não tem. Então, assim, a sensibilização... Quer dizer, 50% já consegue viver da orquestra. Sim. Sensibilização é exatamente nisso, né? Eu acho que a gente não precisa ter medo de falar disso, né? O salário de uma pessoa que estuda, que dedica, que está ali envolvido com aquilo, que sabe que está levando um produto de qualidade, que pode contribuir com a redução da violência e aquecer a economia. Qual é o salário médio de um profissional? Existem valores... se a gente for comparar com o valor de um jogador de futebol, um jogador de futebol... Hoje, aqui em Alagoas, da nossa filarmônica. Se a gente puder pensar assim, por exemplo, orquestras pelo Brasil, vou primeiro trazer orquestras pelo Brasil. OSESP, salário de maestro 300 mil, salário de músico distante 15 mil, 20 mil Spala, enfim, tem um... Isso mês? Mês. Se a gente for trazer Filarmônica de Minas, 80 mil maestro... 10 mil músico distante e 17 mil aproximadamente Spala e outros cargos. Se a gente trouxer, vou reduzindo, a Orquestra Sinfônica de Sergipe, aí a gente vai ter, eu não lembro agora exatamente, mas a gente vai ter aproximadamente 9, 10 mil maestro e a gente vai ter 3 mil mais ou menos, 3 e um pouquinho músico distante. A realidade de uma das regiões mais pobres do país. Sim. Mas a gente quando chegar em Alagoas, não pula Alagoas, pelo amor de Deus, que Alagoas é o que a gente quer saber, porque a gente vê um trabalho tão bonito e a gente sabe o que vocês passam. Alguns de nós imaginam, porque vê como a nossa cultura é tratada e vem sendo tratada. Se a gente for falar sobre média salarial, a gente está muito abaixo, né? Então, o maestro como o senhor? O maestro hoje, aqui no estado de Alagoas, dependendo...
Não tenha medo, não, pode falar. Não, é legal. Não, mas eu não vou ter medo, não vou ter medo. É legal, o senhor que vem de Portugal, dedica a sua vida para Alagoas, sabe o que o senhor pode dar para Alagoas. Nós temos músicos distantes, por exemplo, muitas vezes recebendo R$1.000, recebendo 700. É porque, como a gente trabalha muito com... Isso por apresentação ou por mês? Por produção, né? A gente trabalha muito por produção, né? Então, é preciso que realmente a gente consiga mudar isso, porque o meu desejo é que a gente consiga, daqui a algum tempo, a gente diga assim, não, todo mundo está vivendo... Um minuto. Como mudar essa realidade, o senhor me desculpe, de R$1.000 por mês para um músico que dedica a sua vida? R$1.000 altos, ok? R$1.000 altos, quando não é menos, porque é por produtividade. Então, assim, a gente tem encarado uma realidade muito difícil, né? Como mudar isso rapidamente? Poder público. Vê que a arte é transformadora, gera economia. Claro. A arte ela é necessária, ela não é uma opção para a gente. A arte é necessária. A gente precisa que os nossos dirigentes, eles encarem que realmente uma orquestra, não somente uma orquestra, mas qualquer outra representação cultural na música, por exemplo, ela precisa ser valorizada à altura do que realmente ela é, entende? Então, faço votos para que realmente os nossos dirigentes eles possam enxergar realmente a música, a orquestra filarmônica especificamente, de uma forma diferente. A orquestra também é um instrumento de combate à violência, de aquecimento da economia. Imagina, nós que somos um Estado que queremos o turismo, tendo a nossa orquestra filarmônica, hein? Dá para a gente pensar um pouquinho aí, vocês que estão imaginando ser candidatos a governar Alagoas. Arte e cultura. Muito obrigado. Estou falando...